Bom dia, pessoal. Só dando algumas explicações aqui sobre o conteúdo dessa semana, certo? Vamos aqui, a gente tem dois na parte da gramática. O primeiro é um conteúdo que eu até já tinha passado para vocês presencialmente, mas assim, muito por alto, mas é suficiente, não é necessário a gente aprofundar, certo? Posteriormente que nós vamos aprofundar quando estivermos estudando as orações coordenadas e subordinadas, mas você precisa saber, precisa conhecer, né? Vamos aqui. Conteúdo são conjunções, certo? O que é que vem a ser uma conjunção? Conjunção são palavras invariáveis, ou seja, existe apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino, como para o singular, como para o plural, certo? Então, elas não variam conforme gênero, nem grau, nem número, enfim, não variam, certo? São a mesma, não mudam. Que servem para conectar orações, ou seja, ligar orações, fazer essa ligação entre orações. Aí a gente tem, por exemplo, o mais, portanto, o pois, o como, o porquê, embora, entre várias outras, certo? Uma dicasinha, as conjunções, né, em sua grande maioria, elas vêm antecedidas por uma vírgula, como é o caso do mais, né, que eu expliquei para vocês em algumas vezes. Então, essas são as conjunções. Conjunções servem para fazer ligação entre orações, ou seja, ligar uma oração com outra, certo? Elas vão dar a ideia de inúmeras coisas, né? A diversidade, oposição, de tempo, de modo, né? Então, posteriormente, nós estudaremos cada uma dessas ideias que as conjunções podem expressar. Mas, por hora, eu quero que vocês entendam e compreendam o que são conjunções e para que elas servem. E quais as principais. Essas aqui que eu coloquei para vocês são as principais. Não são as únicas, certo? Mas são as principais. Então, conhecendo elas, você vai saber resolver a atividade tranquilo. Pronto. O segundo conteúdo que nós vamos ver, né, é uma figura de linguagem, que é chamada de catáfora, certo? Que seria o que vem a ser a catáfora. Catáfora é um termo que se refere, né, um termo, uma expressão que se refere a outro termo, expressão, outra palavra que vai ser citada posteriormente na minha frase, certo? Então, posteriormente eu vou saber de quem eu estou falando, certo? Por exemplo, tem esse exemplo aqui, ó. As matérias são essas: português e matemática, certo? Tá vendo que tá destacado esse estas aqui? Pronto. Quando eu destaco esse estas aqui, é para mostrar o que é uma catáfora, certo? Esse estas que é a catáfora. Eu estou usando esta para me referir à palavra, à expressão que eu ainda não falei, né? As matérias são estas. Quais são essas matérias? Eu vou dizer na frente, ó. Português e matemática, certo? Então, catáfora é esse termozinho aqui, certo? Que está funcionando como catáfora. Está sendo usado justamente para se referir a um termo que vai ser citado posteriormente, certo? Isso é a catáfora. Aí tem um segundo exemplozinho aqui, ó. Pretendo fazer isto. Estudar os pronomes, certo? Então, ó, o istozinho que está destacado, vendo? O isto que está destacado. Pronto. Ele está destacado porque não é a catáfora. Ó. Pretendo estudar, aliás, pretendo fazer isto. Isto o quê? Estudar os pronomes, certo? Então, é isso que é a catáfora, certo? Catáfora aqui, ó. Está sendo usado para se referir a um termo que vai ser citado posteriormente. Ele não foi citado, certo? Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, façam perguntas, né? Através do WhatsApp. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, se não, tentem resolver a atividade que eu vou colocar na descrição aí para vocês fazerem, certo?